noite a todos, sejam todos bem-vindos, internautas no YouTube do Centro Espírita André Luiz. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema, um item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e não é por acaso. Então o item que nós vamos falar hoje é sobre a melancolia, que é como se chamava antigamente a depressão. Nesses momentos, meus irmãos, de pandemia, nós realmente temos passado por algumas adversidades, dificuldades, tribulações, por conta da nossa fragilidade diante desse vírus. Muitos de nós ficamos muito isolados, tivemos que nos afastar do convívio social dos nossos queridos parentes, pais, Muitos pais se afastaram até dos filhos. Esse momento, realmente, nós precisamos de muita reflexão, principalmente dos ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. A gente sabe o quão é consoladora e acolhedora e esclarecedora a doutrina que foi nos presenteada através do nosso egregio codificador Allan Kardec. Então, sem o conhecimento, sem a interferência da comunicabilidade dos espíritos, vocês há de convir que fica difícil a gente entender porque Jesus disse: bem-aventurados serão aqueles que sofrem, eles serão consolados. Felizes serão os que sofrem. Através da doutrina dos Espíritos, nós sabemos que esse sofrimento, essa dor, melhor dizendo, sem o sofrimento, quando é sentida resignadamente, quando nós entendemos a causa das nossas dificuldades, das nossas aflições, quando nos resignamos, que não significa apenas ficar de braços cruzados diante da dor, da dificuldade, daquela lição que nós estamos tendo, nós precisamos reagir, nós compreendemos a razão pelo qual sofremos. Essa é uma das importâncias da doutrina dos Espíritos para todos nós. A partir dela nós entendemos o motivo, por que estamos aqui, qual é a nossa missão, por que sofremos, para onde vamos, tudo isso, graças à interferência da chegada do Consolador Prometido, nós temos todas essas respostas através dos ensinamentos dos Espíritos. E hoje, mais um Espírito traz essa comunicação a respeito do que é esse sentimento de tristeza profunda, essa melancolia, que também é chamada de depressão nos tempos atuais. O Espírito François de Geneve traz algumas conotações do que seria esse sentimento de tristeza profunda, esse abatimento pelo qual tantos irmãos estão passando nesse momento de prova, uma prova coletiva que toda a humanidade está passando. E o Espírito, ele começa falando assim: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações, por vezes, e deixa a nossa vida tão amarga? E ele responde: é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que ao ver aprisionado no corpo, ele se cansa em vão de tentar escapar do corpo. E aí, o que acontece? O corpo sofre essa influência, ele se torna o corpo abatido, apático, e muitas vezes nos tornamos infelizes. Então, a primeira conotação que ele coloca, muitas vezes essa tristeza profunda que se apodera de nossos corações, muitas vezes é essa impossibilidade do espírito se libertar do corpo físico, porque não é o momento ainda
né? E muitas vezes, na questão 402 do Livro dos Espíritos, a gente pode se reportar para tentar contextualizar um pouco melhor, exemplificar melhor. Kardec pergunta aos espíritos superiores como se julga a libertação do espírito durante o sono, né, do corpo físico. E aí os espíritos superiores respondem que há realmente uma libertação parcial do espírito do seu corpo, né? Ele fica apenas pelo cordão de prata, né, ligado a ele. Essa parcial libertação faz com que o espírito ele tenha faculdades mais diferenciadas do que quando ele está no estado de vigília, o que significa que ele pode muitas vezes lembrar do seu passado e até antever o seu futuro. Imaginemos que estamos passando por dificuldades, dores, uma doença grave, qualquer que seja, uma perda material, uma perda de um ente querido. Ao se libertar do corpo, muitos de nós temos a necessidade, o auxílio e a assistência dos espíritos amigos, e durante o sono nós somos esclarecidos, nós somos acolhidos do que tudo que nós estamos passando. Mas, no entanto, quando voltamos, retornamos para o corpo físico, mergulhamos no corpo e esquecemos novamente de tudo, né? Pelo véu do esquecimento, essa importante misericórdia, né, que Deus nos deu, nós esquecemos e muitas vezes retorna aquela tristeza, aquele abatimento novamente, né? Muitas vezes a gente tem esse esclarecimento durante o sono, mas quando retornamos nós perdemos, né, tudo que foi, né, nos esclarecido, e aí muitas vezes volta toda aquela tristeza novamente, né? Mas o que o Espírito continua? Acreditai no que eu digo, resistis com energia a esses abatimentos, essas fraquezas, essas aspirações de uma vida melhor, de uma vida feliz, são inatas de todo o espírito aqui encarnado, mas não a busqueis neste mundo. Olha o que diz François de Geneve, mais uma vez corroborando, né, com a fala lá em Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Né? Neste mesmo capítulo nós temos, né, o cardeal de Morlot, François Nicolas Madeleine, falando também, né, que nem a riqueza, nem a fama, nem a juventude, nem mesmo todas elas juntas, né, vai conseguir, né, nos tornar felizes, pelo menos uma felicidade plena. Né? E ele continua dizendo, né, quando Deus então finalmente envia os espíritos, né, através da doutrina reveladora dos espíritos, nós devemos então esperar pacientemente, porque o anjo da libertação ele virá. Né? No momento certo nós seremos libertos do nosso corpo. Ele vem romper os laços, né, que nos deixam ainda presos à matéria. E ele diz mais: pensais que tendes uma missão a cumprir, seja no devotamento à vossa família, seja no cumprimento dos vossos deveres, né, nossos deveres como cidadão, como profissionais. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Nós precisamos encontrar esse sentido para a nossa vida. E ele nos alerta a isso. Pensais em tudo que tens a fazer aqui, na tua missão, no cumprimento que Deus nos enviou, no talento que Deus nos deu. E ele continua mais: e se no curso desta prova, né, vós tombardes, né, na nossa tarefa, nos sentimos enfraquecidos, abatidos, por conta das nossas tantas perdas, tantas dores, ele diz: suportais com força, com coragem, sejais fortes, sejais corajosos, pensais que isso é de curta duração, toda dificuldade, toda dor. Lembremos, né, do recado de Maria Santíssima para Chico. Isso também vai passar. Tudo passa, tudo tem, né, um momento certo, né, para chegar e para ir. E ele diz: lembrai dos vossos amigos, né, aqueles pelos quais estáis a chorar, os nossos entes queridos, tantos amigos que se foram nesse momento, principalmente de pandemia. Lembremos
do nosso reencontro, porque eles estarão de braços abertos a nos esperar e nos conduzir a um lugar onde já não há mais amargura, já não há mais tristezas. Veja como a doutrina, né, através dessa linda comunicação desse Espírito, já nos deu um consolo, né, um acolhimento, mesmo diante de todos os nossos pesares, nossas perdas, principalmente nesse momento, a gente recebe esse consolo, que é do reencontro, né? Nós sabemos que em nenhum momento a doutrina dos Espíritos impede que nós estejamos tristes, que nós tenhamos o nosso luto, a nossa tristeza. O que o Espírito nos pede é que não prolonguemos demais essa tristeza, porque existe uma diferença, meus irmãos, muito grande da tristeza, né, que é um sentimento legítimo, para a depressão. A nossa querida benfeitora Joana, através de Divaldo, nesse livro Vitória sobre a Depressão, ela também coloca uma outra conotação a respeito, né? Muitas vezes a depressão é uma doença da alma que se sente culpada, e não poucas vezes esse sentimento que está no consciente, né, ele eclode. E muitas vezes esse sentimento é devido a comportamentos em existências pretéritas, comportamentos equivocados, infelizes que tivemos, às vezes em uma existência pretérita, às vezes até na mesma existência, né, que fica, né, nos martelando a nossa consciência, né, alertando, e muitas vezes a gente pode desenvolver a depressão. Então, como eu estava falando anteriormente, nem tudo é depressão. Não podemos confundir uma tristeza com depressão, né? A tristeza, quando ela é prolongada por um tempo muito grande, né? E há necessidade muitas vezes de intervenção medicamentosa, há que se diagnosticar, se fazer, né, um levantamento apurado, porque toda tristeza não pode ser considerada uma depressão. A tristeza, é claro, ela é um sentimento que se apodera muitas vezes de nós, seja em qual momento, sejamos nós espíritas, sejamos nós de qualquer religião. Não existe nenhuma proibição em se sentir-se triste. Assim como existe a alegria, existe a tristeza. E a nossa veneranda Joana diz: é melhor uma tristeza legítima do que uma alegria falsa, diz a nossa veneranda. Então, na antiguidade, como eu disse a vocês, a melancolia, né, a depressão era denominada de melancolia. Ela também já foi chamada no século passado de psicose maníaco-depressiva. E do latim, a origem da palavra depressão é deprimere, que é puxar para baixo, né? Então a gente agora compreende muito bem, né, aquele desânimo, aquela prostração, aquele sentimento, né, que nos deixa para baixo, né? Que muitas vezes a gente até usa uma palavra de origem americana, down, a gente fica para baixo, down. E a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, esses números foram de 2018, já havia 322 milhões de pessoas com depressão no mundo. Hoje esse número já chega a mais de 350 milhões. A incidência nos últimos 10 anos já vai em torno de 20%, né? Em 2018 era de 18,4%. São 4,4% da população da Terra, quase 5%, mais que 5% atualmente, da população no globo terrestre, nesse planeta, tem depressão. Então é realmente uma doença, né, pandêmica, também muito grave, e que muitas vezes a gente não dá a determinada atenção, né? Principalmente quando ela acomete os jovens, né? A depressão, por que o homem tem depressão, né? A depressão é esse fantasma, né, que nos assusta e muitas vezes traz comprometimentos, uns mais superficiais, outros mais
fortes, mas ela pode acometer a todos. Não existe uma regra, né, a religiosos, a não religiosos. Nós claro que já nos deparamos com algum ente querido, alguns de nós já tivemos um momento depressivo na vida. Então a gente já ouviu falar, né, do nosso querido padre Marcelo Rossi, já também deu seu depoimento que já sofreu de depressão, o padre Fábio, o próprio Divaldo, outros irmãos espíritas, o Rossano Klinger. Ou seja, não é uma doença que pode-se dizer, ela não vai me acometer nunca. A gente não pode, né, de jeito nenhum, poder afirmar assim. Até o nosso eminente psiquiatra Carl Gustav Jung, que muitos de vocês já ouviram falar, esse eminente psiquiatra, ele também tinha depressão, mas ele soube tirar, né, benefícios terapêuticos através da sua genialidade. Ele conseguiu, né, utilizar, né, esses benefícios para salvar muitos irmãos acometidos por depressão. Ainda na antiguidade, Aristóteles, ele falava que Sócrates e Platão, eles muitas vezes tinham depressão, inspirado pelos deuses. Então, na verdade, havia essa conotação. A depressão, ela podia ser tanto inspirativa quanto também punitiva. Ela tinha esses dois caráteres na época da antiguidade. E quem é a pessoa que tem depressão? Como eu coloquei para vocês, a depressão pode acometer até mesmo as crianças em tenra idade, os jovens, os adultos, os idosos, né? Nesse momento, principalmente de pandemia, né? O isolamento, né? Os idosos, eles muitos deles que vivem já nos abrigos já se sentem muito sozinhos. Imaginem agora, né? Como que eles estão se sentindo, já que a gente nem pode mais, né, ir até lá visitá-los, né? Mas a gente tem um jeitinho para fazer, né? Fazer cartinhas, fazer vídeos, fazer ligações, né? A gente fez de tudo nessa pandemia, né? Fizemos de tudo para não nos separar dos nossos queridos idosos, né? E como é que a pessoa com depressão é alguém muito, né, pessimista, né? Uma das coisas que a gente mais consegue enxergar na pessoa com depressão é o pessimismo, é uma pessoa que perdeu o sentido da vida, ela sente a vida vazia, né? Por isso que a nossa veneranda Joana, ela escreve muito sobre o vazio existencial. Muitas pessoas, quando se encontram, né, com essa vida vazia, com esse vazio existencial, elas podem realmente cair em depressão. Ela não encontra o sentido psicológico da vida. Você já deve ter ouvido muito esse tema nos livros da série psicológica de Joana. E eu trouxe basicamente, né, alguma coisa sobre o ser. Nesse livro Ser Consciente, Joana fala sobre os níveis de consciência, né? Então ela coloca-se que a maioria de nós aqui encarnados nesse planeta, 75%, somos seres fisiológicos, né? A nossa consciência, ela está ainda no nível, né, de sonos sem sonhos. Então é mais ou menos um indivíduo que come, dorme e procria, né? Então ele ainda não se encontrou aqui nesse planeta, ele ainda não a maioria de nós, meus irmãos, estamos ainda nesse nível, né? Infelizmente. Enquanto 25% de Joana é um ser psicológico, é aquele que come, dorme, procria, mas ele pensa não somente nele, né? Não é um ser apenas egóico, egocêntrico, mas ele começa a se importar com o outro, né? Um ser que é altruísta, né? Ele tem a alegria de fazer os outros felizes, de cuidar do outro. É um ser que, né, se comporta
eticamente, se tem valores morais, né? Apenas 25% da população aqui encarnada é psicológica, né? É um ser que encontrou o sentido psicológico da vida. É isso tudo que nós objetivamos, é a nossa meta, principalmente quem deseja, né, ingressar no mundo de regeneração. Nós já devemos, né, pensar na nossa missão aqui. E com certeza um ser que pensa no outro, um ser altruísta, é um ser que encontrou, né, o sentido psicológico. Ele não vai estar nunca com esse sentimento de vazio existencial. Então, muitas vezes a depressão ela passa até mesmo por preguiça. Nós devemos cuidar com isso, né? Aquele irmão que não sai da cama, fica o dia inteiro trancado no escuro, não se banha, não quer trabalhar, não quer comer, muitas vezes passa por preguiça, mas que na realidade ele tem é depressão. A indiferença pelos outros que ele sente também, muitas vezes é um sinal de depressão. A pessoa também com depressão, ela perde a afetividade pelos seres, até os seres mais queridos. Então, meus irmãos, é um sinal. Por isso que ela é chamada depressão de transtorno de afetividade. Então, os irmãos, né, que possam, né, conviver com algum ente querido, alguém que tem esse comportamento, é um alerta para que, né, a gente possa pensar em diagnosticar uma possível depressão quando se tem esse tipo de comportamento. Existem alguns fatores, né, que desencadeiam a depressão. Então, são fatores genéticos e neurobiológicos, que a gente chama de fatores endógenos, e os fatores exógenos ou ambientais. Então, os fatores genéticos, né, eles são herdados, né, muitas vezes de pai para filho, de várias gerações. Nós sabemos, nós espíritas, que esses genes, né, essas predisposições, elas já são, né, determinadas muito antes na programação reencarnatória. Então, muitas vezes a depressão, como a Joana colocou, a depressão por causas pretéritas, por consciência de culpa, muitas vezes vem registrada, né, do ponto de vista genético. As causas também, os fatores neurobiológicos, eles estão ligados, né, à desregulação, tá, das disfunções, principalmente ocasionadas nos sistemas monoaminérgicos. Que são esses sistemas? São responsáveis pela regulação desses principais neurotransmissores, a serotonina, a dopamina e também a noradrenalina. Esses três neurotransmissores, quando eles entram em disfunção, muitas vezes ocasionam a depressão. E aí os antidepressivos, que são, né, prescritos pelos psiquiatras, vão justamente atuar aí. Esses neurotransmissores, eles são responsáveis pelo humor, pela atividade psicomotora, responsáveis pelo apetite, pelo sono. Então, por isso, esses sintomas que tem, né, uma pessoa com depressão, né, de ficar prostrada, não se alimentar, não ter fome, não ter sono, né, ela perde o humor, a alegria de viver. Então, muitas vezes, esses fatores endógenos são responsáveis. E os fatores exógenos, né, ou ambientais? Então, nesse momento de pandemia, o que a gente se depara, né, a todo tempo, né, pessoas muito sozinhas, reclamando da solidão, principalmente os idosos, solidão, ansiedade, medo. Essa tríade aí faz parte, né, atualmente, né, de todos nós. A maioria de nós aqui encarnados no planeta Terra passou por esses sintomas, né, e isso pode desencadear a depressão. Alguns transtornos sexuais, né, choques pós-traumáticos também são responsáveis, como
pós-guerra. Nós sabemos, até o nosso venerando Francisco de Assis, né, o Francesco Bernardone, quando ele voltou da guerra, ele fez a pressão. Então, pós-guerra e pós-campos de concentração, muitos irmãos, né, que sobreviveram dos campos de concentração também desenvolveram a depressão. Além disso, alguns conflitos na infância, crianças que têm pais muito superprotetores ou pais negligentes também podem desencadear a depressão. Então, nós temos ainda os aposentados, né, que muitas vezes têm aquela rotina, né, de trabalho e que de repente se vê em casa, né, sem fazer nada e por esse motivo acabam também fazendo depressão. Os viúvos, né, viúvas nesse momento, infelizmente, de pandemia, muitas foram as perdas, né, dos nossos queridos entes, e muitos entraram realmente em depressão por perda dos seus cônjuges, os divorciados, né, muitos irmãos que se separam também desencadeiam a depressão, até mesmo as gestantes, né, pós-parto também podem desenvolver a depressão. E a rotina, né, muitas vezes aquela rotina do comer e dormir, né, e aquela vida vazia, né, também podem, como a gente viu, desencadear a depressão. Por isso a importância que nós ressaltamos aqui, de encontrar um sentido psicológico para a nossa vida, para a nossa missão aqui na Terra. E a depressão, ela, muitas vezes esses sintomas, meus irmãos, eles podem ir e vir, tá? E recidiva, muitas vezes, é importante que aquele irmão que tome a medicação para regular aqueles neurotransmissores que eu falei, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a acetilcolina, muitas vezes ele acha que ficou bom e para a medicação. E daí vem o sintoma da depressão recidivante, né, ainda mais forte. Então é importante cuidar com esses cuidados em tomar o medicamento. E quando aqui a depressão vem? Muitas vezes ela eclode bem no momento de festas como Natal, Ano Novo. Muitas vezes as pessoas começam a bater uma tristeza, muitas vezes até sem motivo, né? Então, nós vamos ter uma trilha sonora aqui para nos acompanhar, mas não vai atrapalhar, nós vamos até o final. Próximo aos nossos aniversários, muitas vezes eclodem esses sintomas de tristeza profunda. E o fator exógeno, nós não podemos deixar de comentar aqui, que é o fator espiritual. Antigamente, na Idade Média, a depressão, quando ela acometia os religiosos, eles diziam que eles estavam tendo uma interveniência de Satanás. Então, já era visto há muito tempo atrás também esse componente importante da depressão, que seria, na nossa linguagem espírita, a obsessão. Mas nós devemos ter muito cuidado, porque nem toda depressão é obsessão, assim como também nem toda obsessão é depressão. Então é preciso cuidar bem com o diagnóstico. Muitos estudiosos do espiritismo muitas vezes se equivocam dando determinados diagnósticos e, mais ainda, tratamentos para esses irmãos que estão deprimidos. Nós precisamos entender da importância, como a gente viu, dos fatores endógenos. Então, muitas vezes é quase que imprescindível a utilização de medicamentos. E, claro, concomitante, associado, pode-se fazer também o tratamento, espiritual na depressão. Então, o que nós recomendamos, E, na verdade, não eu que recomendo, mas sim os estudiosos, como o nosso benfeitor Divaldo, nos seus livros, a série psicológica, ele ressalta a importância da evangelioterapia.
né? Sem sombra de dúvida, a utilização desse manual de psicoterapia que é o Evangelho. A evangelioterapia, a aplicação de passes, a utilização da água fluidificada e, sem sombra de dúvida, reflexão através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós sabemos que, através do Evangelho, nós conseguimos mudar, né, os nossos pensamentos, cultivar bons pensamentos, mudar as paisagens mentais e emocionais e se livrar da depressão. Claro, podendo aliar tudo isso, muitas vezes, a um tratamento medicamentoso. Então, não podemos esquecer da importância, né, de como tratar a depressão. Antigamente, nós tínhamos o confessionário para desabafarmos, né? Hoje em dia, nós temos o consultório do nosso psiquiatra, do nosso psicoterapeuta, sem esquecer dessa importante também ferramenta para nos livrar da depressão, a ajuda de um profissional, né? Um profissional especializado que é o psicoterapeuta. E o instrumento mais poderoso, não podemos, né, deixar de mencionar aqui, a oração. Nós precisamos utilizar esse instrumento tão poderoso que é a nossa prece, né? Lembremos o que Jesus nos disse, né? Pedi e obtereis. Né? Abri, né? Batei e abre-se-vos-á. Então, nós temos esse instrumento importante, né? Que é a prece, que não é apenas para pedir, né? Lembremos, né? No Livro dos Espíritos, é pedir, louvar e agradecer. Então, precisamos agradecer, né? Principalmente ter a gratidão, né? Por estarmos aqui nesse momento, mesmo passando pela pandemia, um momento, né, difícil, mas nós precisamos agradecer, precisamos ver Deus em tudo que nos acontece, até mesmo nesses momentos de dificuldades, de dores. Ali Deus está. É aqui no Evangelho que nós temos, né, a resposta para isso. Porque se Deus é justo, toda causa é justa. Então a pandemia é justa, a nossa perda é justa, a perda do ente querido é justa, a perda do nosso emprego é justa. Ah, mas você está falando assim, numa tranquilidade. Mas é verdade, não é tão simples a gente ter, né, essa tranquilidade diante dos acontecimentos, mas nós precisamos nos esforçar. Através da prece, da oração, nós conseguimos essa fortaleza, nós conseguimos a fé verdadeira, a fé sincera, a fé raciocinada, no qual a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar. As parábolas de Jesus, as bem-aventuranças, a parábola do filho pródigo, aquele filho que passa todas as vicissitudes, todos os dramas, a vida, mas volta à casa do Pai. E o Pai está lá, de braços abertos a recebê-lo. Assim é a depressão. Nós caímos naquela noite escura da alma, mas temos sempre Deus de braços abertos a nos esperar. Basta que busquemos por Ele hábitos de boas leituras, cultivar bons hábitos de boas leituras, de bons filmes, boas notícias. Eu sei que vocês vão dizer, é muito difícil, a gente liga o jornal, só fala de Covid, então não liguem. Façam como eu estou fazendo, não é fugir da realidade, não é preciso que fiquemos um dia inteiro vendo as estatísticas de mortes por Covid. Não é necessário, basta que assistimos ou lemos alguma coisa a respeito para não ficarmos tão desinformados, mas não precisa passar o dia vendo, meus irmãos, essas notícias. Procuremos notícias boas, procuremos filmes edificantes, livros edificantes, músicas edificantes. Claro, meus irmãos, preparar o nosso ambiente familiar, cultivando bons hábitos assim,
com certeza a depressão não vai chegar na nossa casa. O culto do Evangelho no lar. Não podemos esquecer, em hipótese alguma, da importância do Evangelho no lar. Uma vez por semana, sempre no mesmo horário, façamos o Evangelho no lar. É claro, meus irmãos, que eu não vou aqui falar 100% quem faz o Evangelho, não vai ter depressão. A gente não pode dizer isso, né, meus irmãos? Mas a gente sabe que existem os reajustes de outras existências. O que estamos plantando hoje, vamos colher, sem dúvida. Mas o que a gente plantou lá atrás, a gente também precisa colher, a gente precisa também reajustar. Então, lembremos disso. Bons pensamentos. Então, o mais importante, o lema do Espiritismo, essa máxima, fora da caridade não há salvação, é a nossa bandeira. Então, através da caridade, é a maior expressão de sublime do amor, é a caridade. É fazer, praticar, colocar em prática esse amor. Então, através da caridade, a gente vai exercitar a nossa alegria de viver. Encontrar a alegria de viver vendo, né, a face dos irmãos que a gente está ajudando também se alegrarem. Quando a gente vê a face, vocês devem ter, né, ouvido essa mensagem, né, do nosso irmão Chico, né? Nós precisamos ver a alegria na face dos nossos irmãos. Quando a gente consegue, né, levar a alegria para os outros, a alegria invade o nosso coração. Não tem como ser triste, não tem como ter um vazio existencial, aquele que está sempre à procura de ajudar o outro, de promover a caridade, colocar esse amor em prática, em ação. Essa história é interessante também com relação a encontrar, né, um sentido na nossa vida, né? Eu trouxe essa história que eu ouvi do nosso irmão Divaldo contando sobre esse psiquiatra, pai da hipnose, Dr. Milton Erickson. Ele é um psiquiatra do Arizona e ele era depressivo crônico, era professor, recebia muitos dos seus alunos na sua própria casa. Isso tudo o ajudava bastante, né, a controlar os seus sintomas depressivos. E certa vez uma família muito abastada, americana, né, do Arizona, o convidou para ver a sua matriarca que havia enviuvado e estava depressiva. E eles pediram ao Dr. Milton Erickson, você não diga que é psiquiatra, porque ela não vai ficar confortável, né? Havia sempre um tabu, isso tem muitos anos essa história, né? E ele disse, não, se não for para dizer a verdade, eu não irei, eu não vou participar dessa farsa, ele disse. Aí a família, né, conversou bastante e resolveu e decidiu que ele realmente poderia, né, contar a verdade. E ele chegou, né, na casa dessa senhora e se apresentou como psiquiatra e disse, olha, sua família me convidou aqui para lhe ver, porque a senhora está uma tristeza muito profunda há muito tempo e eu gostaria de conversar um pouco e pedir a permissão para conhecer a sua casa com alguns dos seus empregados. A senhora me dá a permissão? Ela, claro. E ela estava prostrada no quarto, deitada, tudo escuro, com todos os sintomas que a gente falou aqui de depressão. E aí ele foi caminhando pela casa e encontrou na mesa vários envelopes fechados. E aí ele perguntou a um dos empregados, que são esses envelopes? Aí a empregada, né, falou assim, são convites para bodas, batizados, casamentos, aniversários, e ela nem os abre, ela nem se dá o trabalho de abrir, estão todos aí. Aí ele, tá bem, e foi caminhando, a casa era toda cinza, escura, né, com toda aquela, né, aquela atmosfera
né, de que existia ali uma pessoa muito, né, deprimida, muito triste. E mais adiante ele encontrou um jardim de inverno. E aí ele perguntou: de quem é esse jardim com essas violetas tão bonitas? Ah, é da senhora. Ah, ela só levanta de vez em quando para molhar essas violetas, fazer uma mudinha, colocar um adubozinho e somente isso. É a única coisa que ela faz. Aí ele falou: então, muito bem. E aí voltou para o quarto, disse: muito bem, foi um prazer conhecê-la, eu estou me despedindo, eu voltarei. Ah, mas o senhor não vai me passar nenhuma medicação? Não, ainda não. Eu volto. E aí ele se despediu dela e se foi. Com alguns dias ele retornou. E aí, ao adentrar, ele falou assim: muito bem, a senhora, eu tive a preocupação de observar que a senhora tem vários convites que nem foram abertos. Numa das suas mesas, eu nem usava, eu não tenho ânimo, eu não irei para nada daquilo. Aí ele fez: mas se a senhora me permite, eu acho que é muito descortês da sua parte, a senhora uma senhora tão renomada, conhecida da sociedade, acho que a senhora está sendo, né, descortês com os seus amigos, você deveria abri-los, já que a senhora não vai. Por que não faz uma muda de violeta e manda, se desculpando por sua ausência? Aí ela parou assim: pode ser. Aí ele: então bem, muito bem, a senhora vai fazer isso e eu volto aqui para a gente conversar. E daí fui embora novamente. E aí encontrou seus filhos e disse: mandem convites para tudo, mande convites para bodas, convites para aniversários, batizados, tudo, todos os parentes, amigos que vocês tiverem, mandem convites para ela. E assim a família fez. E encheu, né, a casa de convites, e ela daqui a um pouco já não tinha mais mudas, já não tinha mais adubo, já não tinha mais xaxim, tinha que sair para comprar, e movimentou a sua vida, se libertou da depressão. Encontrou um sentido psicológico para a vida. Vejam, meus irmãos, o quanto a gente pode fazer, né, pelo outro, o quanto com gestos tão simples, quanto a gente pode mudar os nossos pensamentos, os nossos atos, nossas ações, apenas com um gesto de delicadeza, de caridade. Por que não dizer de caridade? Quando a gente se lembra do outro, quando a gente considera o outro, o mínimo que seja, confeccionado por nós mesmos, uma mensagem, né? Quantos irmãos estão proibidos de ver, né, os seus queridos amigos, entes, ou até mesmo os nossos queridos idosos nos abrigos? Por que não mandar uma cartinha para eles? Por que não mandar um mimo, um desenho, ou fazer uma ligação? Existe, meus irmãos, como, né, a gente exercitar de ver a alegria na face dos outros e nos alegrar, porque quem se beneficia, sem dúvida, somos nós. Quantos jovens fizeram um lindo gesto, que foi fazer as compras no supermercado para os idosos do seu prédio. Veja que gesto de caridade, de amorosidade. Quantas cartas, quantas mensagens foram enviadas para os profissionais que estão na linha de frente, salvando vidas. Meus irmãos, há muito o que fazer. Não há por que dizer que a pandemia nos está deixando com um vazio existencial. A gente precisa buscar maneiras de encontrar a nossa alegria de viver, o sentido psicológico para a nossa vida. No livro Atitudes Renovadas, vamos ver o que a nossa veneranda Joana fala sobre o vazio existencial. Olha o que ela diz:
Muito melhor é a vivência da tristeza legítima e necessária em caráter temporário, olha aqui que ela colocou, não que se prolongue, do que a falsa alegria, a máscara da felicidade sem conteúdos válidos. Muitas vezes, a gente entra nesse vazio existencial justamente por isso. Vivíamos de alegrias falsas, festas, curtição, prazeres efêmeros, transitórios, e quando se viu todo mundo confinado, perderam a alegria de viver, infelizmente. O vazio existencial, meus irmãos, consome o ser e atira-o na depressão, empurrando para o suicídio. Nossa, essa sim é uma grande preocupação. Nem somente nos tempos atuais, nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde já tem essa estatística, um suicídio a cada 40 segundos. Eu acho que esse número ainda aumentou mais durante a pandemia, infelizmente. Como a gente precisa orar e ter misericórdia desses irmãos e não julgá-los, mas orar muito por eles, e principalmente aqueles que estão com tendência suicidas. Oremos, meus irmãos, todas as nossas preces no Evangelho no Lar, oremos por esses irmãos que ainda não encontraram a alegria de viver, ainda não encontraram a solução para esse vazio, que é justamente fazer a alegria do outro. É uma das maiores dicas que a gente recebe da espiritualidade e que a gente precisa duplicar, multiplicar para todos que a gente encontrar. Se experimentas esse vazio interior, desmotivado para viver ou para laborar em favor do bem-estar pessoal, abre-te ao amor e deixa-te conduzir pelas suas desconhecidas emoções, que te planificarão com legítimas aspirações, oferecendo-te um alto significado psicológico e humano. Aqui ela enfatiza a importância do significado psicológico que nós temos que dar à nossa existência. Reflexiona, pois, na correria louca para lugar nenhum que a gente vivia, muitos de nós vivemos essa correria louca, e considera a vida a oportunidade de sorrir e produzir, descobrindo-te útil a ti mesmo e à comunidade. Veja que brilhante essa mensagem, Descobrir que nós somos úteis e também descobrir que a gente pode fazer muito pelo outro. Mesmo nesses tempos de pandemia, a gente viu que muitos irmãos mostraram a sensibilidade, a preocupação, o altruísmo nesse momento. Muitas coisas boas também aconteceram, meus irmãos. Muito. Precisamos ver Deus também nessa pandemia. E assim ela termina. Se insistir, essa estranha sensação de vazio existencial, faze mais e melhor, esquecendo-te até de ti mesmo. Auxilia outrem a lograr aquilo porque anela, e descobrirás que, ao fazê-lo feliz, preenchidos de paz, estarás ditoso também. Veja que maravilha. Era ela quem falava, quem é solidário nunca fica solitário, Então, Chico falava também, Madre Teresa, a gente não tem motivos para dizer que eu estou tão só, eu estou vazia, sem sentido. Procura descobrir, ajudar alguém a realizar um sonho, um desejo. Às vezes é tão pouco, e a gente vai ver quão vamos ficar felizes, ditosos também, quando ajudamos o irmão a lograr uma meta, um objetivo que ele tanto deseja. Já no Livro dos Espíritos, a gente vê na questão 920 se o homem pode gozar de total felicidade na Terra. Lembra que a gente colocou inicialmente que a felicidade não é deste mundo, não a busqueis neste mundo, François de Gelée fala.
nesse planeta é impossível, né, ter a felicidade plena, né? Mas a gente pode ser feliz, olha aqui, tanto quanto possível aqui na Terra. Não existe a felicidade plena, completa, mas há como ser feliz, tanto quanto possível, encontrando a nossa alegria de viver, vendo a alegria na face dos nossos irmãos, a gente com certeza vai encontrar a felicidade. Ele ainda diz também, o Espírito Miramês, que aqui não é possível ainda a felicidade, porque onde há mácula, ressentimento, rancor, ciúme, orgulho, não pode existir ainda a felicidade, né? E felicidade, ele diz, é paz interior, e paz com Jesus é trabalho permanente em favor da luz espiritual. E eu preciso finalizar, eu vou para a nossa lição final, que é uma lição do livro Vivendo o Evangelho, pelo Espírito André Luiz, pelo médium Antônio Bagui Filho. E ela fala justamente sobre depressão. E ela inicia assim: muito antes da plenitude do estado depressivo, existem sintomas precursores que são contornados pela mobilização ativa da fé e da vontade. Você é arrimo da família, passa por dificuldades, tem medo do futuro, mas a fé garante segurança. Você é esposa dedicada, sofre o golpe da traição, entrega-se à revolta, mas a fé garante a paz. Você tem um emprego estável, recebe o aviso da dispensa, mergulha no desespero, mas a fé garante o equilíbrio. Você é atleta preparado, não alcança a vitória, pensa na desistência, mas a fé garante o ânimo. Você discute com um amigo, ouve dele a frase infeliz, sente o espinho da ofensa, mas a fé garante o perdão. Você gosta de alguém, não evita o rompimento, acha que a vida acabou, mas a fé garante a coragem. A depressão é com frequência a resposta tardia às mágoas acumuladas nas lutas diárias. Mais uma resposta aqui pela causa da nossa depressão. Muitas vezes essa mágoa, esse ressentimento, a falta de fé, isso tudo pode eclodir e desencadear a depressão, meus irmãos. Então, pensemos na lição de hoje, vamos refletir, vamos cultivar bons pensamentos, vamos mudar as nossas paisagens mentais, emocionais, vamos encontrar a nossa alegria de viver fazendo a alegria do nosso irmão. Fora da caridade não há salvação. Não esquecemos dessa máxima. Muito obrigada, meus irmãos. Eu vou fazer agora a nossa prece final. Vamos então, agradecidos, Mestre amado Jesus de Nazaré, por toda a lição recebida na noite de hoje, pela assistência dos nossos irmãos espirituais. Nós agradecemos humildemente, Senhor Jesus, e te pedimos força e coragem para que possamos colocar tudo isso em prática na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Que possamos, Mestre amado Jesus, sermos coerentes nos nossos exemplos de vida e não apenas teorizar os teus ensinamentos. E assim, Mestre amigo, pedimos por todos os irmãos que se encontram em depressão, com tendências suicidas. Pedimos, Senhor Jesus, auxílio, assistência a esses irmãos. Pedimos por todos os irmãos de todas as religiões, que possamos juntos fazer uma corrente de bons pensamentos, de bons fluidos e vibrações que possam ser difundidas para todo o nosso planeta, buscando paz, saúde, equilíbrio, harmonia, que possamos encontrar a cura para esse vírus e consigamos, Mestre amado Jesus, superar
as nossas adversidades, as nossas dificuldades. Fica conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja.